Qual o significado da palavra Apocalipse? Revelação. Ou literalmente do grego, podemos ter o sentido de tirar o véu. Tirar o véu é revelar. Então, através do significado da palavra, nós já aprendemos bastante coisa sobre o livro do Apocalipse. Por exemplo, ele nunca foi, nem nunca teve a intenção de ser um livro indesvendável, um livro misterioso, né? Um livro de mistérios, um livro de segredos, para que ditos profetas fossem querer adivinhar o sentido mais tarde, de acordo com a ocorrência, né? E tentar encaixar, descobrir o sentido, né? Isso é uma loucura, isso é uma piração, de forma nenhuma. O livro foi revelado para a igreja que o recebeu, ou seja, eles entenderam o que estava escrito. Claro que estava de maneira simbólica, mas eram símbolos que faziam parte do contexto deles. Nós vimos que esses símbolos estavam presentes, né, em livros do Antigo Testamento. Então o Apocalipse é um livro revelado, e nós temos que buscar entender essa revelação. E para isso temos que voltar ao contexto do primeiro século. Então a palavra Apocalipse significa revelação. Então ele é um livro onde Jesus estava revelando coisas que iriam acontecer. Então, não podemos jamais querer colocar o livro como um livro de segredos e que alguns tiveram a bênção, a iluminação de Deus de descobrir. Não. Na verdade, existe muito engano, existe muita falsidade, muita mentira em tudo isso aí, né? E essa questão de chip e outras coisas mais, e de anticristo, e está inventando coisas, sabe, que distorcem o contexto do livro. Vamos estudar o livro com cuidado e vamos buscar realmente, não querer inventar nada, né, mas buscar entender realmente o que aquilo significaria e significou para aqueles irmãos, e dessa forma o livro vai ter uma aplicação verdadeira e correta para nós. Então, qual o significado da palavra Apocalipse? Revelação. Foi revelado. E se foi revelado, o Senhor deixa para nós agora o verdadeiro sentido. Então devemos simplesmente fazer um estudo cuidadoso e teremos com certeza o significado dessa revelação, que foi útil, importante, primordial para os irmãos do primeiro século, para aquela provação que eles iriam enfrentar, e também é útil para nós hoje, né? Quando estamos sujeitos a calamidades, provações e perseguições diversas. Outra coisa importante é saber o propósito. Qual foi o propósito do livro do Apocalipse? Nós sabemos que no Novo Testamento os livros escritos pelos profetas, pelos apóstolos, tinham um propósito, né? Paulo tinha um propósito quando ele escrevia a carta de Colossenses, a carta de Efésios, a carta de 1 Coríntios, né? Então, qual foi o propósito do livro do Apocalipse? Então eu quero definir o propósito do livro em 5 palavras. Primeiramente, não foi escrito para assustar. Eu sei que pessoas hoje têm medo do livro, ficam assustadas, né? E dragão, né? E besta de 7 cabeças, essa coisa toda. Ele não foi escrito para assustar, muito pelo contrário. O livro do Apocalipse foi escrito para consolar. Essa é a palavra, sabe? O livro foi escrito para consolar a igreja, trazer conforto, esperança, certeza da vitória. O livro foi escrito para dizer àqueles irmãos que eles iriam precisar muito da força do Espírito, da presença do Senhor naquela provação que eles iriam passar. Então o livro é um livro de conforto. Existem muitas mensagens de conforto, e nós vamos ver isso no livro do Apocalipse. Outra coisa, outro propósito do livro, a segunda palavra, encorajar. O livro foi escrito para encorajar aqueles primeiros cristãos. Você já viu aquela imagem, claro, é muito comum em uma luta de boxe, o lutador está ali, né, naquela luta difícil, mas fica o treinador o tempo todo dizendo aquelas palavras, né, de encorajamento, né, vai, né, e pela direita e abaixo, né, e fica dando dicas e encorajando ele, incentivando ele para ele não achar que está perdendo, né, ele ter confiança. E muitos conseguem, né, bons resultados com esse encorajamento. Então é isso que Deus faz no livro do Apocalipse. Ele está encorajando os irmãos a terem força, a terem fé, a enfrentar realmente aquela grande tribulação que estavam para enfrentar. Outra palavra é preparar. Os irmãos precisavam ser preparados. As pessoas hoje se preparam quando vão passar por uma prova, né? E você tem que se preparar, você tem que estudar. Lá nos Estados Unidos é comum, quando vem um tornado, vem um furacão, as pessoas se preparam nas suas casas, colocam
madeira, né, nas janelas, né? Existe toda uma preparação para enfrentar aquilo, né? Aí você, quando você vê que vem uma chuva forte, você se prepara, né? Pega um guarda-chuva. Né? Então, o Senhor está preparando a sua igreja no livro do Apocalipse. Se ele está dizendo que é uma grande provação que vem, então a carta também tem um propósito de prepará-los. Eles teriam que entender o que estava vindo, por que estava vindo, de que maneira viria e como eles teriam que reagir a isso. Então ela é uma carta também de preparação. Também é uma carta de advertência. Os irmãos tinham que enfrentar sendo fiéis, né? A carta às 7 igrejas já é um aviso, né? Corrijam as coisas que estão erradas entre vocês, porque senão vocês não vão suportar o que está por vir. Então havia muitos problemas nas igrejas que Jesus advertiu e hoje nós aprendemos muito com isso. Então também é uma carta de advertência, né? O Senhor está advertindo que os infiéis perderão a bênção eterna, né? Não estarão vestidos de brancos com palmas nas mãos, louvando ao Senhor no seu trono nos céus. Serão derrotados no lago de fogo. Então é um livro também que adverte, né? Adverte que mesmo embora no sofrimento, na provação, mas você precisa vencer, você precisa ser fiel. E a vitória do Apocalipse é a vitória na luta, no sofrimento, né? Não é vitória de conforto, de estar ganhando coisas, como as pessoas querem dizer hoje. E uma última palavra do propósito do livro do Apocalipse também é explicar, né? Explicar. O livro vai explicar, através de tirar o véu, através da revelação, ele vai explicar o que está acontecendo, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que a igreja está sofrendo? Por que está aparecendo? Por que toda essa provação de morte, de perseguição que está caindo sobre eles? Então o livro explica. Ele explica, ele vai dizer quem é o inimigo, ele vai dizer que poder o inimigo está usando contra a igreja, e ele vai dizer por que isso está acontecendo, e ele vai dizer como a igreja pode suportar e vencer. Quais são as armas que a igreja deve utilizar. E ele vai dizer, explicar inclusive que muitos vão morrer, muitos vão padecer, mas que a igreja estará sob cuidado, sob controle, estarão marcados, selados, medidos, protegidos por Deus. Essa é a mensagem, né? Então Deus está explicando muitas coisas para aqueles irmãos naquela época. Então, esse é o propósito do livro do Apocalipse. Não foi para assustar, causar medo, né? Nem tampouco foi para fazer com que você queira adivinhar como é que vai ser no final dos tempos, no fim do mundo, né? Nada disso. O livro foi escrito para preparar aquela igreja e hoje para nós ela tem a mesma mensagem, né? O livro também nos prepara, nos adverte, nos conforta, né? Diante de toda tribulação e sofrimento que porventura você esteja passando ou que porventura você ainda venha a passar. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos o que está por vir para nós, né? Então o livro também serve de esperança, de conforto, porque a mensagem do Apocalipse é muito clara, né? Seja fiel até a morte. Eu acho que é um versículo chave do livro do Apocalipse. É aquela mensagem da igreja em Tiatira, capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. No início ele diz, vocês vão ter tribulação de 10 dias. Claro que a igreja não só teve tribulação de 10 dias, ela é um número simbólico, né, que representa um período de tempo. Né? E Satanás vai levar vocês à prisão, para ser exposto à prova. Então ele está revelando quem é o inimigo, né? É Satanás que está agindo, né? E terei tribulação de 10 dias, mas no final ele vai dizer, seja fiel até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Então, essa é a mensagem do Apocalipse que foi dada para aqueles irmãos, e está dando hoje também para você. Está enfrentando provação, dificuldade, está sofrendo, o aperreio está grande, muita tribulação, pessoas morrem, perdemos amigos, perdemos entes queridos, familiares, perdemos bens, perdemos empregos, né? Às vezes somos acusados, né? Quantas coisas acontecem assim ruim, né? Mas, sabe de uma coisa? O Senhor está dizendo que nós, com a nossa fé, com a esperança que Ele nos dá, Ele está no final da corrida, nos esperando. Não podemos desistir, não desista. Não fique para trás, não coloque a culpa em ninguém, assuma os seus erros, certo? Não queria encontrar culpados, mas simplesmente entregue no Senhor e confie no Senhor. A vitória que aqueles primeiros cristãos tiveram, mesmo enfrentando a morte, é a mesma vitória que hoje eu e você podemos ter, se continuarmos fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro de toda honra e toda glória. Amém.